Olá, alunos de Fundamental 3. Vamos lá à nossa aula, né? Vamos dar prosseguimento às aulas de teoria própria. E hoje vamos falar sobre o tema enarmonia, certo? Enarmonia nas notas, nos intervalos enarmônicos, escalas enarmônicas e acordes enarmônicos, certo? Então, os tópicos são esses: notas enarmônicas, que mais? Intervalos enarmônicos, escalas enarmônicas, e acordes enarmônicos, tá? E acordes enarmônicos, isso aí, ó, certo? Esses são os tópicos da nossa aula, ok? Então, chama-se enarmonia a relação entre dois sons cuja diferença de altura rigorosamente matemática seja uma coma, tá? O que é uma coma? A gente já viu aí, quando nós falamos sobre tons e semitons, vocês aprenderam então que o tom, um tom, ele possui, um semitom cromático, né? Um tom completo ele possui 9 comas, né? Semitom cromático e o semitom diatônico, cada um possui um determinado número de comas que se juntam, formam 9 comas, e o tom são... O que é uma coma? É uma unidade de medida, certo? Então, a divisão aí do semitom, certo? Então, é uma unidade de medida, né? Então, isso aí a gente só consegue ver com o aparelho, tá certo? Então, chama-se enarmonia a relação entre dois sons cuja diferença de altura rigorosamente matemática seja uma coma apenas, né? Mas, na prática, na verdade, essas notas enarmônicas, a relação entre dois sons, na verdade, a gente não vai notar essa diferença de altura, né? A diferença vai estar entre um que subindo a escala vai receber um nome e o outro que descendo a escala vai receber um nome diferente, certo? Então, no sistema temperado, entretanto, passaram a chamar-se enarmônicas as notas de altura perfeitamente igual nos instrumentos de som fixo, porém com nomes diferentes. Olha aí, né? Porém com nomes diferentes, tais como Ré bemol e Dó sustenido, Mi sustenido e Fá, Lá bemol e Sol sustenido, Si bemol e Lá sustenido, Dó bemol e Si, Si sustenido e Dó, e por aí afora, né? Então, essas são as notas consideradas enarmônicas. Então, repetindo, antigamente, né, eram as notas que tinham diferença de altura de uma coma, mas no sistema temperado, ou seja, na verdade, na prática, né, e isso é determinado pelo sistema temperado, no sistema temperado são notas que têm rigorosamente a mesma altura, com nomes diferentes, né? Então, repetindo um pouquinho aí, né? Dó sustenido e Ré bemol. Olha aí.
Então, são um exemplo de quê? De notas enarmônicas. Aí eu perguntaria, né? Qual é o enarmônico de Dó sustenido? Você me responderia, Ré bemol. Qual é o enarmônico de Fá? Você me responderia, Sol sustenido. Mi sustenido. Qual é o enarmônico de Sol sustenido? Você me responderia, Lá bemol. Tá? Então, são notas com nomes diferentes, mas com a mesma altura, rigorosamente com a mesma altura. Eu vou mostrar isso no instrumento, no violão. Opa, tá pra cá. Perdoem aí o barulho, mas é porque o rapaz está limpando aí a central, certo? Nossa central. Muito bem. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, aqui eu tenho o Mi, ó. Um semitom acima é o Mi sustenido. Tá? Aqui eu tenho o Mi sustenido. Mas também eu sei que esse mesmo Mi sustenido é a nota Fá. Então o Fá é o enarmônico de Mi sustenido. Aqui eu tenho o Lá bemol, ó. Descendo aqui eu tenho Lá bemol. Mas subindo na escala, aqui eu tenho Sol, aqui eu tenho Sol sustenido. Ó, tá na mesma quarta casa, certo? Então aqui eu tenho um exemplo de notas enarmônicas. Descendo eu tenho Lá bemol e subindo eu tenho o Sol sustenido. Então Sol sustenido e Lá bemol são exemplos de notas enarmônicas, ou seja, são notas que têm os nomes diferentes, mas que possuem invariavelmente a mesma altura, certo? Ou seja, o mesmo som, tá? Isso aí é o exemplo de notas enarmônicas. Agora, quais são os intervalos enarmônicos, né? Quais são os intervalos enarmônicos? Tá, então, notas enarmônicas, vocês têm um exemplo na apostila de vocês, tá bom? Mas eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Notas enarmônicas. Vamos lá. Fá sustenido e Sol bemol. O que mais? Dó sustenido e Ré bemol. Ré sustenido e Mi bemol. Então aqui eu tenho alguns exemplos aí de notas enarmônicas, tá? Lá sustenido, opa, fazer só o Lázinho. Lá sustenido e Si bemol, tá? E assim por diante, tá certo? Então aqui eu tenho exemplo de notas enarmônicas. Agora vamos aos intervalos enarmônicos, tá? Então nós podemos enarmonizar aqui um intervalo fazendo enarmonia de uma ou ambas as notas do intervalo. Olha só, enarmonizando a primeira nota. Vamos colocar aqui. Quais são os intervalos enarmônicos, né? Agora nós estamos já nos intervalos enarmônicos, tá? Então nós podemos enarmonizar um intervalo fazendo enarmonia de uma ou ambas as notas do intervalo. Então vamos lá. Aqui ela dá o exemplo aqui, Fá sustenido e Lá sustenido. Olha só, Fá sustenido e Lá sustenido. Estou pegando o exemplo aí do livro, tá? Da apostila, para facilitar, mas para vocês também. Aí vamos ver o outro intervalo, né? Aqui eu vou ter o Mi com dobrado sustenido, Mi com dobrado sustenido e
Aqui eu enarmonizei uma só, para Lá sustenido, né? Aqui foi para Lá sustenido. Então aqui foi enarmonizado apenas uma das notas. Enarmonizada, né? Foi enarmonizada apenas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Apenas uma das notas, ó. Aqui eu tenho no primeiro intervalo Fá sustenido para Lá sustenido e Lá sustenido. Aqui no segundo intervalo eu fiz Mi com dobrado sustenido para Lá sustenido, certo? Então Mi com dobrado sustenido vai dar exatamente Fá sustenido. Então aqui eu tenho o exemplo de duas notas enarmônicas ou de um intervalo enarmônico, tá? Aqui eu tenho o exemplo de intervalos enarmônicos, certo? Agora, enarmonizando a segunda nota. Vamos enarmonizar a segunda nota. Vamos lá. Então aqui eu fiz. Vamos deixar aqui de Mi normal para Fá Sol bemol, né? Perdão, Sol bemol não. Para Si bemol, tá? Não sei se ela usou a mesma coisa aqui, deixa eu ver. Foi, usou, né? Então tá aqui. De Mi, ou, se preferir, usar o mesmo Fá sustenido lá. Ela usou o mesmo Fá sustenido, então faz. Mas o importante é mudar aí a segunda nota, né? Então, eu enarmonizei a segunda nota do intervalo. Então, aqui eu tenho Lá sustenido ou Si bemol, certo? Então, aqui eu tenho exemplo de intervalos enarmônicos, tá? Enarmônicos. Ou eu posso ainda enarmonizar as duas notas, certo? Eu posso enarmonizar as duas notas. Então, de Fá sustenido para Lá sustenido, eu posso fazer Sol bemol para Dó com dobrado sustenido, ou então de Sol bemol para Si bemol, tá? Então, eu posso fazer simplesmente isso aqui. Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Então, aí no caso eu tenho intervalos enarmônicos, certo? Então, de Fá sustenido para Lá sustenido. Aí vamos intervalos enarmônicos. De Sol bemol para Si bemol. Ok? Eu poderia também colocar Dó com dobrado bemol, né? Como ela até usa aí. Mas preferi deixar de Sol bemol para Si bemol. Pronto. Aqui eu tenho exemplo de um intervalo, de intervalos enarmônicos, né? Eu tenho um intervalo enarmônico aqui, tá certo? Muito bem. Convém notar que se apenas uma nota for enarmonizada, o intervalo muda de classificação. Se ambas as notas forem enarmonizadas, o intervalo poderá mudar ou conservar sua classificação, tá certo? Então, vejam bem a observação que ela faz aqui. Convém notar que se apenas uma nota for enarmonizada, o intervalo muda de classificação. Mas qual é o tipo de classificação? Aí se vai ser uma quinta aumentada, se vai ser uma quarta diminuta, uma quarta aumentada, esse tipo. Mas vai deixar de ser um intervalo enarmônico? Não vai, tá? Não vai deixar de ser intervalo enarmônico, tá certo? Por quê? Porque eu posso enarmonizar uma ou outra nota do intervalo, ou posso enarmonizar as duas. Então ele vai mudar apenas a classificação. Ele pode ser uma terça maior, pode ser uma quarta aumentada, pode ser uma quinta diminuta, certo? Então muda a sua classificação.
mas ele vai continuar sendo um intervalo enarmônico. Vamos falar agora sobre as escalas enarmônicas. Então, falamos sobre as notas enarmônicas, intervalos enarmônicos, agora escalas enarmônicas. Sabemos que em cada modo, há uma escala sem armadura, certo? Em cada modo. Por exemplo, no modo maior, há uma escala sem armadura. Qual é? A escala de Dó maior, que é a escala modelo para a formação das escalas maiores, certo? Então, há uma escala sem armadura. E no modo menor, qual é a escala que não tem armadura? É o relativo de Dó maior, que é Lá menor, ok? Então, na escala modelo, e tanto na escala maior como na escala menor, a escala modelo na escala maior é Dó maior, e a escala modelo no tom de ou modo menor é Lá menor. Muito bem. E aí, então, ela tem 7 escalas com sustenido na sua formação e 7 escalas com bemóis. Tá? Essas 30 escalas, se você for contar, vai dar 30 escalas, 15 do modo maior e 15 do modo menor, tem todas nomes diferentes. Porém, nem todas têm entonação diferente. Quer ver uma coisa? Por exemplo, eu tenho Sol sustenido e tenho Lá bemol, a escala de Sol sustenido e a escala de Lá bemol. Tá? Aqui ela dá alguns exemplos, né? Olha, no modo maior tem a mesma entonação as seguintes escalas. Ó. Si maior e Dó bemol maior, Fá sustenido maior e Sol bemol maior, Dó sustenido maior e Ré bemol maior, certo? Então essas escalas são escalas enarmônicas, porque é o mesmo princípio, elas possuem nomes diferentes, mas têm a mesma altura sonora, é o mesmo som, tá? No modo menor tem a mesma entoação, o Sol sustenido menor e o Lá bemol menor, por exemplo, tá? O Sol sustenido menor e o Lá bemol menor. Ou o Ré sustenido menor e o Mi bemol menor. Lá sustenido menor e Si bemol menor. Então, essas escalas de nomes diferentes e com a mesma entoação são chamadas escalas enarmônicas. Então, pela enarmonia, ficam as escalas reduzidas a 24, quanto à entoação, certo? Elas são 30, mas quanto à entoação, diminui aí 6, né? Porque uma vai ter a mesma altura da outra, o mesmo som, certo? Muito bem, então 12 para o modo maior e 12 para o modo menor. A enarmonia estabelece um parentesco mais ou menos direto entre os tons afastados, certo? É importante observar isso aí. E é por meio dela, ou seja, da enarmonia, que em cujas formação entram sustenidos, encadeiam-se naturalmente aos tons formados com bemóis e vice-versa, certo? Somando-se as alterações da armadura de clave de 2 tons enarmônicos, verifica-se que o total é sempre igual a 12. É sempre igual a 12, certo? Por exemplo, somando-se as alterações da armadura da clave de 2 tons enarmônicos, verifica-se que o total é sempre igual a 12. Vamos pegar aqui um exemplo disso, que ela dá aí? Vamos lá. Vamos ver se isso dá certo, né? Vamos pegar aqui o tom de Lá sustenido menor,
o tom de Si bemol menor. Tá? Então, na verdade, ela já apresenta aqui, né? Então você vai somar o número de acidentes, por exemplo, no Lá bemol, Lá sustenido menor, vai somar o número de acidentes de Lá sustenido menor com o número de acidentes de Si bemol menor, tá? Ou seja, número de sustenidos de uma escala e o número de bemóis de outra escala. Então você vai observar que vai dar sempre igual a 12. Né? Muito bem. Outra coisa interessante. Isto em consequência das 12 quintas se separam as 12 quintas que separam esses dois tons. Tá? Isso em função das 12 quintas que separam esses dois tons. Tornando-se como ponto de partida os tons de Dó maior ou Lá menor, escala modelo, e fazendo-se as séries ascendentes e descendentes de quintas justas, encontraremos, respectivamente, os tons com sustenidos e bemóis na armadura, os quais se confundem quando alcançam a enarmonia, ou seja, eles se confundem, né? Eles se locupletam, tá? Quando alcançam a enarmonia. Muito bem, vejamos este exemplo partindo do Dó maior. Aqui tem, aqui na apostila, o Dó maior, partindo do Dó maior, certo? Então vocês vão ler aí esse coisa na apostila, eu não vou colocar aqui, tá? Vocês podem ler. Então vejamos. Se depois do tom de Dó sustenido maior continuarmos a série ascendente de quintas justas, encontraremos o Sol sustenido maior. Olha aí. Com 8 sustenidos. Então vamos pegar aqui. O Sol sustenido maior com 8 sustenidos. O Sol sustenido maior com 8. Eu vou colocar só um número, tá? Sol sustenido maior com 8 sustenidos. Aí pegar o Lá bemol maior, tá? Sol sustenido maior igual a 8 sustenidos. E o Lá bemol maior igual a 4 bemóis. Então você vai somar aqui 8 mais 4 igual a 12, né? Então sempre vai dar, isso que ela está dizendo aqui. A soma dessas escalas enarmônicas, a soma dos acidentes, o número de bemóis somando-se com o número de sustenidos, vai dar sempre igual a 12. Tá aí, faz o teste aí. Aí depois vem Ré sustenido, aliás, aqui isso, né? Aí são outros exemplos que ela dá aí que vocês precisam ver na apostila, porque eu não vou citar aqui por causa do tempo aí que a gente já tá? Mas é isso aí. Então você, somando o número de acidentes de uma escala, de duas escalas enarmônicas, vai dar sempre igual a 12. Ok? Vamos caminhando aí para o final. Olha só. Também esses tons são sempre substituídos, respectivamente, pelos seus enarmônicos. Esses tons que ela estava falando anteriormente. Vamos falar, então, agora, por último, sobre acordes enarmônicos. Tá? Então, podemos enarmonizar um acorde fazendo a enarmonia de uma ou mais notas do seu conjunto. Certo? Então, como é que nós vamos tornar um acorde enarmônico? Enarmonizando uma ou mais notas, certo? Do seu conjunto. Então, convém notar que o acorde enarmonizado nunca muda a sua classificação, embora mude sempre de tom. Se fizermos a enarmonia de uma ou várias notas, enarmonia parcial, o acorde enarmonizado mudará de estado ou de inversão.
né? Ou seja, se ele está invertido, ele passa a ser fundamental. Se é fundamental, passa a ser invertido. Então muda de estado, certo? Vamos lá aqui alguns exemplos que ela dá, tá? Enarmonizando uma nota do acorde. Vamos pegar aqui. Si, Ré, Fá, Lá bemol. Então aqui a gente tem exemplo de acordes enarmônicos. A gente fechar a aula. Então aqui Si, Ré, Fá, Lá bemol. Tá aqui. Si, Ré, Fá, Lá bemol, Lá bemol. Fundamental o terço aqui não tem. Sétima menor. Aqui eu tenho então, o acorde de Si aqui com sétima menor, no caso aqui Si com sétima, né, no estado fundamental. Mas se eu fizer aqui Si, Ré, Fá, Sol sustenido, Sol sustenido, Si, Ré, Fá, Sol sustenido, então aqui eu tenho esse mesmo acorde na primeira inversão. Aqui, então, eu tenho um exemplo de um acorde, né, de acordes enarmônicos, certo? Si, Ré, Fá, Lá bemol, e aqui Si, Ré, Fá, Sol sustenido. Então aqui eu tenho exemplo de um acorde enarmônico, tá? Agora, enarmonizando apenas uma nota, vamos enarmonizar aqui duas notas do acorde. Né? Vamos ver aqui outro exemplo que ela dá. Lá sustenido, Dó sustenido, Mi e Sol. Lá sustenido, Dó sustenido, Mi e Sol. Lá sustenido, Dó sustenido, Mi e Sol. Vamos enarmonizar aí duas notas do acorde. Si bemol, Ré bemol, Mi e Sol. Si bemol, Ré bemol, Mi e Sol. Tá? Muito bem. Aqui a gente tem harmonizado as duas notas do acorde. Certo? Duas notas do acorde. Então aqui ele está aqui ele está em estado fundamental, aqui ele está na segunda inversão. Mas aqui eu tenho mais um exemplo de dois acordes enarmônicos. Certo? De dois acordes enarmônicos. Ok? Se fizermos a enarmonia de todas as notas, enarmonia total, o acorde enarmonizado observará o mesmo estado e a mesma posição. Certo? Ou seja, ele vai estar, se ele estava antes no estado fundamental, ele vai continuar no estado fundamental. É isso que ela está querendo dizer aqui. Muito bem. Então, chegamos ao final da aula falando sobre sobre a enarmonia, né? Então, repetindo. A enarmonia, ela consiste em nomes nomes diferentes com o mesmo som, né? Então, isso vai envolver o que? Notas enarmônicas, né? Que mais? Intervalos enarmônicos, escalas enarmônicas e acordes enarmônicos. São 4 coisas aí, tá certo? Então façam aí os exercícios, tá bom? Primeiro tem um questionário para vocês fazerem. Deixa eu botar aqui. Primeiro tem um questionário para vocês fazerem e depois tem os exercícios, tá? Então façam esse questionário e façam esses exercícios. Estudem um pouco mais detidamente, tá? Revejam aí o vídeo e tal, leiam a apostila, tá certo?
E aí depois então vocês vão gravar e me enviar a aula, tá certo? Então, até a próxima aula.